Sejam bem-vindos, meus alunos. Vocês estavam com saudade do professor, né? Eu sei que por vocês eu tinha que lançar uma aula todo dia, mas a gente faz na medida do possível, né? Então sejam bem-vindos. Eu quero trazer para vocês, pessoal, uma pequena palavrinha, tá bom, do Senhor, para a gente poder iniciar nossa aula, porque é através dele que eu posso estar aqui e que ele me dá saúde, me dá sabedoria, e é através dele que você também tem condições necessárias, condições materiais, psicológicas, físicas, de estar aí no seu computadorzinho, no seu celular, estudando, trabalhando e correndo atrás do seu sonho, tá bom? Mesmo que você não faça parte da mesma religião do professor, eu sei que a base de qualquer religião é a humildade, tá bom? Então, nesse momento temos humildade, tá bom? É uma palavra de amor, não é uma palavra que vai te trazer nada de ruim, não vai te trazer nenhum prejuízo, mas sim somente benefícios, tá bom? Então vamos lá, pessoal, rapidinho para a gente poder começar a nossa aula. Deixa só o professor configurar a nossa lousazinha aqui, que tá preta, mas já vai aparecer aí. Pronto. Vamos lá, ó. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Essa palavra para a gente, pessoal, é muito boa. Vamos lá, vamos botar aqui para o professor. Por quê, professor? Isso daqui meio que tem um nexo do que vocês estão passando agora, vocês concurseiros, né? Pedro, ele lembra aqui, nesse versículo, que o sofrimento, ele é apenas por um tempo, ele é passageiro. É como vocês estão passando agora, preparação para o concurso, é um período de luta, de renúncia, vocês têm que abrir mão de muita coisa, tem que ser muito dedicado. Mesmo que você esteja passando por esse momento de atribulação, lembre-se, Deus promete a vitória. Ele vai te dar a vitória. Você pede a Ele, mas você faz o trabalho duro também, para Ele ver que você merece. Então não desanima. Faz com que Deus veja o teu esforço e te honre, né? Te dê a vitória no final. Tá bom? O Senhor, Ele está edificando, Ele está ali ajudando você a criar um alicerce firme, um alicerce duradouro, e tu vai conseguir tua aprovação, tu vai conseguir a tua estabilidade financeira, beleza? Pessoal, notícia boa para vocês, a nossa apostila ficou pronta. Não pule essa parte, pessoal. A apostila de questões do professor em PDF está pronta. 620 questões comentadas uma a uma, 100% focado na IDECAM. Professor, quais são as matérias? São as matérias de conhecimentos comuns, né, que é inerente a todos os cargos. Direito constitucional, direito penal, direito civil, administrativo, direitos humanos, português e raciocínio lógico-matemático focado 100% na IDECAM. Porém, nós temos alguns regramentos menores, pessoal, que nós não temos questões da IDECAM. Então, eu trouxe questões de outras bancas e algumas eu mesmo elaborei. Né? O Estatuto dos Servidores Civis do Rio de Janeiro, eu tive que fazer as questões, tá bom? Não tem IDECAM. Algumas leis a IDECAM deixa a desejar, então eu tive que trazer de outras bancas. Só de português eu coloquei 100 questões, porque português da IDECAM é muito chato. Gabarito todo comentado, todo analítico no padrão. Quando você for resolver as questões jurídicas, vai ter lá a explicação de cada item, A, B, C, D, E, e o porquê que está certo, o porquê que está errado, o artigo de referência, a explicação doutrinária. Mesmo que você nunca tenha visto o conteúdo, você vai conseguir aprender. Vai ser como se você estivesse na aula do professor, em que você vai resolver a questão comigo. Mesmo que você não saiba, você vai conseguir resolver, porque o gabarito vai te explicar direitinho, na próxima tu já vai acertando. Beleza? São 620 questões, a apostila é 100% PDF, você paga e já recebe na mesma hora lá no seu WhatsApp. Deixa eu ver, ela custa R$40 se você pagar no Pix ou R$45 se você pagar no cartão. Professor, eu quero adquirir a apostila agora, então vamos lá, ó. Vamos lá. Tá aqui a apostila, pessoal, a capa dela. Ela custa R$45 se você pagar no... R$40 se você pagar no Pix ou R$45 se você pagar no cartão. Para quem quiser adquirir, você pode ir na descrição do vídeo, tem um link que você vai direto para o WhatsApp. Né? Você vai direto para o WhatsApp do vendedor, é só falar com ele que quer a apostila do Degas de 620 questões e já fala o método de pagamento, se é no Pix ou no cartão, porque chega muito pedido. Quanto mais você demorar, mais vai demorar para você receber o material. Então já fala assim, eu quero a apostila do Degas, quero pagar no Pix, beleza? Se você estiver assistindo aí pelo computador, puder abrir o seu celular, você pode só ler o QR Code, ó, que você já é redirecionado para o WhatsApp oficial de vendas do professor, porque o professor não vende diretamente, tem um vendedor que está lá responsável por isso, tá bom? Então nós temos língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, ó. Língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, direitos humanos, penal, constitucional, administrativo, civil e as leis especiais, 620 questões com foco na IDECAM. Meu aluno, minha dica para você. Reta final é só resolução de questões. Se tu for ver videoaula de teoria disso aqui, meu amigo, tu vai
passar 2 anos, tu não vai ter terminado isso aqui. Nem na faculdade de Direito aqui, 2 anos de faculdade, tu não vê tudo isso aqui. Eu digo por experiência própria. E você vê de forma bem vaga. Nem os professores de universidade não explicam tão detalhado como eu explico para vocês aqui. Quem quiser sair daqui para ir fazer direto uma faculdade de Direito, pode ir que você vai se dar muito bem. Meu aluno, dica para você de ouro, não deixe de ir para a sua prova sem fazer essas 620 questões. Faça um investimentozinho, faça uma fezinha, invista na sua aprovação. Pessoal, do fundo do coração, eu não trago isso aqui de graça para vocês, eu não dou de graça porque aqui eu gasto luz. A luz aqui em Fortaleza está vindo muito cara, minha luz em média aqui de R$ 500 por conta da preparação de material, de toda essa situação que o professor tem que gastar. Então é só para poder manter o canal, para trazer mais aulas gratuitas para vocês. Se eu tivesse condições, pessoal, pode ter certeza que eu liberaria 100% gratuito para vocês. Mas infelizmente nós temos também as nossas dificuldades do dia a dia, então eu peço perdão a vocês. Então, meu aluno, vá por mim. Não deixe de ir para a sua prova sem realizar esse material. O concurso que teve no meu estado também, que é igual ao do DEGAS de vocês, que presta atendimento socioeducativo, todos os primeiros lugares do concurso comparado à apostila ficaram entre os 10 primeiros colocados. Então, vai se repetir a cena aí também no Rio de Janeiro. Então, vá lá, meu aluno, invista na sua aprovação, material indispensável. Então, sem enrolação, vamos começar as nossas aulas. Pessoal, hoje, na nossa aula, a gente vai focar nos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Hoje eu vou passar um para vocês que é um dos mais cobrados em prova, a IDECAN adora cobrar e todas as bancas no geral, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o poder familiar, muito sobre o poder familiar, e a gente vai ter que fazer um nexo lá no Código Civil, que também tem no edital de vocês. Vocês sabem o que é poder familiar? Vocês sabem quem que tem o poder familiar? É o pai? É a mãe? Pessoal, poder familiar nada mais é do que um conjunto de direitos e deveres que é atribuído aos pais em relação à pessoa, né, e aos bens dos filhos menores. Perfeito? Então, sempre visa o quê? Sempre visando o interesse da proteção dos filhos. Então, 50% é do pai, 50% é da mãe. Tá bom? 50% é do pai, 50% é da mãe do poder familiar. Então, poder familiar é um conjunto de direitos e deveres atribuído aos pais em relação ali, né, ao filho, à pessoa, né, e aos bens dos filhos menores. Perfeito? Antigamente chamava pátrio poder. Você pode achar algumas questões falando como pátrio poder, né, de forma errada, tá bom? Mas houve uma substituição desse termo. E agora nós chamamos de poder familiar. Professor, por que não chama mais de pátrio poder? Porque se você fala pátrio poder, dá a entender que eu tenho uma autoridade exclusiva do pai. O pai é que tem autoridade soberana, e não é assim. É 50% do pai, 50% da mãe. A não sei que um venha a falecer, fica 100% para o que ficou vivo. Tá bom? Então hoje nós adotamos o quê? O poder familiar. Para refletir o quê? A igualdade, pessoal, entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais, né, pessoal? Aí no exercício desse poder familiar. Perfeito? Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos lá. 2025. Professor, por que não tem questões da IDECAN logo no início? Porque a IDECAN também, pessoal, as questões dela já são mais avançadas. Eu não posso ir logo para cima de uma vez. Eu tenho que ir trazendo conceitos, mas não se preocupem, que as questões que eu vou trazer aqui é bem completinho, vai abranger o material e a IDECAN vai cobrar isso aqui de vocês, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá. De acordo com o ECA, em relação ao direito à convivência familiar e comunitária, pode-se afirmar que... Então ele quer o item correto, né? O item que a gente vai poder afirmar como sendo correto. Então vamos lá, pessoal, vamos com calma. Professor, eu nunca vi esse conteúdo. Não tem problema, resolve, meu aluno. Com o professor eu vou te explicar, tu vai entender. Não tem nenhum problema. E quem já viu, você pode resolver primeiro a questão, dá o pausa, resolve e depois você escuta a explicação do professor, tá bom? Então vamos lá. Pode-se afirmar que, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 3 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária competente. Pessoal, aqui nada mais é do que uma questãozinha de prazo. Por que eu não vou marcar a letra A como gabarito? Porque ele fala assim, a permanência da criança ou adolescente em programa de acolhimento, que é uma medida protetiva ali, né? Programa de acolhimento não se prolongará por mais de 3 anos. Pessoal, na verdade, toda criança e adolescente que tiver inserida em programa de acolhimento familiar, né, ou institucional, como nós iremos estudar, ele vem falar que
não se prolongará por mais de 18 meses. Então, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional, é o acolhimento institucional, tá bom, pessoal? Anota aí. Acolhimento institucional. Não se prolongará por mais de 18 meses. Não vai passar de 18 meses, salvo se comprovar a necessidade, né, pessoal? Que atente ao interesse ali, ao interesse maior. Claro que tem que ser fundamentado pela autoridade judiciária. 18 meses, se eu não me engano, pessoal, dá 1 ano e 6 meses. Faz os cálculos aí, tá bom? Professor, matemática é zero total. Por isso que eu não vou marcar a minha letrinha A. Então, não passará de 18 meses. O poder familiar será exercido pela mãe? Também, pessoal, mas é errado. É só pela mãe? Não. 50% da mãe, 50% para o pai. Né? O poder familiar, 50% da mãe, 50% do pai, salvo se o pai falecer, que não é o caso da questão. Aí fica todo para a mãe, né? Beleza. Vamos passando. A falta ou carência de recursos materiais, em muitos casos, constitui motivo para a perda ou suspensão do poder familiar. A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo para a perda ou suspensão do poder familiar. Pessoal, é óbvio que isso aqui está errado. É óbvio que isso aqui está errado. Aqui está no artigo 23. Pessoal, já pensou? Só porque você não tem condição financeira, ali, você tem um problema financeiro. Você perder o poder familiar? Não, pessoal, não pode. Eu sempre vou buscar manter a criança naquela família natural dela, na família biológica. Se a família dela não tem condições financeiras boas, aí eu preciso de quê? Os meus colegas aí que são assistentes sociais devem saber. O que acontece quando eu tenho uma vulnerabilidade social? Quem é que precisa agir nesse momento? É o Estado. O Estado precisa agir, garantindo os direitos sociais. Eu vou atrás de benefícios sociais para poder, pelo menos, melhorar, regularizar essa família. Não é porque a família ali, daquela criança, daquele adolescente, não tem boas condições que eu vou tirar o poder familiar dela. Não, pessoal, não é assim que funciona. Aí entra os direitos que nós estudamos lá no direito constitucional, que cai na prova de vocês de segunda dimensão ou geração. Lembra que o Estado tem que fazer alguma coisa, tem um fazer estatal, tem um Estado que vai prestar ali assistência às pessoas, né, que dele precisam, né, ligado ali aos direitos sociais. Perfeito, pessoal. Deu para entender? Beleza. Vamos passando. Tá tranquilo até aqui, né? Vocês veem que são questões óbvias, mas que são cobradas demais. Aqui é muito cobrado, pessoal, de verdade. Esses artigos você tem que se atentar. É direito, vamos lá, cadê? É direito da criança ou do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E excepcionalmente em família substituta. Professor, não sei nem o que é família substituta, professor. É quando a criança vai para outra família. A ideia é mais ou menos essa, mas a gente vai entender. De forma técnica. Assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Pessoal, aqui nós estamos na letra da lei. Por enquanto é o nosso item correto. É o que nós podemos afirmar. Tá bom? A criança, eu vou já mostrar para vocês um gráfico. Eu vou tentar mostrar isso aqui de forma didática, mas o principal, nós temos que ser técnicos. Eu não posso explicar isso aqui de forma muito aberta, né? A IDECAN é técnica, cuidado com essa banca, não dá para ser superficial. O professor demora só para preparar uma aula dessa para vocês, porque se eu não for técnico, quando vocês forem resolver questões da IDECAN, ela vai acabar com vocês. E não é isso, a gente que tem que acabar com ela, não é isso? É isso mesmo. Vamos lá. A colocação em família substituta faz-se apenas mediante guarda ou adoção. O erro aqui, pessoal, tá só apenas, não é apenas mediante guarda e adoção, tá bom? Eu tenho também aqui a tutela, né? Tutela. O erro tá só aqui porque ele botou apenas. E nós vamos falar sobre família substituta e tudo. Mas antes, eu quero fazer aqui um trabalho didático com vocês. Veja essa pirâmide, pessoal. Essa pirâmide, ela vai reproduzir bem o que eu quero que vocês entendam. Eu vou tentar deixar o mais claro possível. Eu preciso que você preste atenção aqui na aula. Desliga as redes sociais, desliga tudo, que eu quero te dar isso aqui de graça. Que isso aqui pode ser uma questão da sua prova, pessoal. É muito forte para cair. Então, vamos lá. Pessoal, para o nosso direito aqui da criança e do adolescente, tem-se a preferência de que a criança ela fique com a sua família natural. Por isso que ela está aqui em cima, ó, na pirâmide. Por quê? Eu quero que a criança e o adolescente ele permaneça com a sua família natural. Qual é que é a família natural? É a família biológica.
Essa é a preferência que nós temos, tá bom? Porém, pessoal, vocês sabem que nem sempre é possível que essa criança fique com a família natural. Por problemas, né, pessoal? Pode acontecer alguns problemas, pode acontecer, né, dos pais ali acabarem praticando um crime contra aquela criança, não garantindo os direitos fundamentais dela, saúde, educação, ou até mesmo os pais venham a falecer, ou venham a ficar privados, várias situações, né, pode acontecer. Mas como preferência, eu quero que ela fique com a família biológica. Se não tem condição de ficar com a família biológica, que é a preferência, eu até coloquei a cor aqui correspondente, ó. Quem é a família natural, pessoal? A família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles, né? O pai ou a mãe e seus descendentes. Às vezes acontece de ter só um, né? Então, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes, seus filhos, pessoal. A família natural, a família biológica. Eu acredito que aqui não tem dificuldade para vocês, né, pessoal? Pelo menos eu acredito que não. Isso aqui eu sei que é fácil para vocês entenderem, beleza? Beleza. Essa daqui é a família natural, certo? A chamada família biológica. Beleza, vamos lá. Parágrafo. Aí tá aqui, ó. Se não tiver como ficar com a família natural, a próxima linha aqui de preferência é que fique com a família extensa, também chamada de família ampliada. Você pode achar essas duas nomenclaturas: família extensa ou ampliada. Professor, quem é a família extensa ou a família ampliada? Vamos lá, ó. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende, ó, para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formadas, ó, palavra-chave, ó, parentes próximos. Tem que ser parente, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. A palavra-chave, ó, vínculo de afinidade e afetividade. Tem que ter isso aqui. Tem que ter vínculo de afinidade ou afetividade. Então não dá para ficar com a família natural biológica. Então a gente vê a possibilidade dele ficar com a família extensa ou família ampliada, que se estende, ó, para além da unidade dos pais e filhos ou a unidade do casal. São aqueles parentes próximos, pessoal, com os quais a criança ou o adolescente ele convive e mantém um vínculo de afinidade e afetividade. Afetividade tem que ser parente próximo. Professor, exemplos de família extensa. Eu vou trazer para vocês um exemplo doutrinário, né? Uma doutrina majoritária. A família extensa, pessoal, pode ser, por exemplo, um avô, um tio, irmãos maiores de idade, primos, né? Parentes, a doutrina aceita até aqueles parentes por afinidade, tá bom? Eles aceitam parte da doutrina, padrasto, madrasto e etc. Desde que haja o quê? Eu preciso do vínculo afetivo, como diz aqui, ó, vínculo de afinidade e afetividade. Essa é a família extensa ou ampliada, tá bom? Então lembra, o que é a família natural? A família natural é formado pelos pais, né, ou qualquer deles, né, dos pais, e os seus descendentes. É aquele núcleo mais duro, né, ali que a gente tem, perfeito? E a família extensa, pessoal? A família extensa ou ampliada é aquela que se estende para além dos pais, além da unidade de pais e filhos, além da unidade do casal, né? Ou seja, os parentes próximos. A família extensa é formada por parentes próximos, com os quais essa criança e esse adolescente ele convive e tem um vínculo de afinidade e afetividade, tá bom? Como a doutrina fala nos livros, nos manuais, avós, tios, irmãos maiores, primos, parentes que têm ali uma afinidade. Lembra, tem que ter o vínculo, afinidade e afetividade. Perfeito? Show de bola. Então, não dá para ficar com a família natural biológica por algum motivo. Então, a próxima preferência é que a criança ou adolescente fique com a família extensa ou ampliada. Mas, às vezes, pessoal, também não tem como deixar com a família extensa ou ampliada. E aí? O que a gente faz? Aí, pessoal, nós vamos para a família substituta. Quem é a família substituta? Ó? A colocação em família substituta, far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Aí nós vamos entrar nesses institutos jurídicos. Guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção. Então, a colocação em família substituta, ela faz mediante guarda, tutela ou adoção.
faz mediante guarda, tutela ou adoção. Perfeito? Independentemente aqui da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. E aí, pessoal, é aqui que nós vamos entrar no estudo. A gente já viu que é família natural, família extensa ou ampliada, família substituta. E a colocação em família substituta é mediante guarda, tutela ou adoção. E na nossa aula nós vamos explorar isso aqui. O que é guarda? O que é tutela? O que é adoção? Qual a diferença entre elas? Tudo isso a gente vai estudar aqui. É só lembrar, pessoal, do mnemônicozinho. Ó. Você pode lembrar desse mnemônico. Ó. Mnemônico gato. Gato. O que é o gato aqui, pessoal? Guarda, adoção, tutela. Guarda, adoção, tutela. Guarda, adoção, tutela. Lembra do gato. A colocação em família substituta se faz pelo gato, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. Ok, pessoal? Ok? Então veja, pessoal, vamos lá, volta com o professor, vamos entender. Nós estamos fazendo a letra da lei e a explicação para ficar claro. Isso aqui é tudo lógico. Tem que ficar lógico na tua cabeça, porque se vier uma questão que tu não sabe muito bem o artigo, tu não leu, mas tem que ficar uma coisa lógica. Pessoal, a doutrina, ela destaca, ela deixa bem claro que a família substituta, que é o último caso, a família substituta, ela só é cogitada quando não for possível a permanência dessa criança ou adolescente aonde? Na família natural ou na família extensa ou ampliada. Vou repetir. A família substituta, ela só é cogitada quando não for possível a permanência da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, tá bom? Com base num princípio que está no edital de vocês, que é o princípio aí da prioridade da convivência familiar, né? Tá implícito aí no ECA de vocês, tá bom? Que nós vamos estudar lá no artigo 19, tá bom? Beleza, pessoal? Então, você tem que levar para a sua prova. A família substituta só vai ser aplicável quando não for possível a permanência da criança e do adolescente na família natural ou na família extensa ou ampliada. Show de bola? Deu para entender? Beleza. Então, vamos continuar. Acho que você está entendendo. Então, a gente mata aqui a primeira questão, né? Então, veja, ó, o que diz o artigo 19, ó, conforme a questão. Ó. É direito da criança ou adolescente ó, ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, família substituta. Excepcionalmente, na família substituta. Assegurado o convívio familiar e comunitário em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Né? Aqui nós temos o nosso gabarito, que é a letra D. Tá bom? Aqui é a letra D. Show de bola. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada. Nós temos um caso de reavaliação, que é o que? No máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe profissional, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em qualquer das modalidades previstas. Isso aqui, pessoal, nós vamos estudar mais lá na frente, quando a gente for ver as medidas protetivas, beleza? A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional, ó, item A, não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada. Aqui é a letra A, tá bom? Não se prolongará por mais de 18 meses. Ele coloca assim, a permanência de criança e adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 3 anos, né? 3 anos, na verdade, 18 meses. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Isso aqui é a nossa letra C, né? A letra C. Não é porque ali a família, né, não tem recursos materiais que ela vai perder, né, o seu poder familiar. Feriria até a dignidade da pessoa humana, né, pessoal? A colocação em família substituta far-se-á mediante o gato, né, guarda, tutela ou adoção. Independentemente da situação jurídica do adolescente, aqui é a nossa letra E. Guarda, tutela ou adoção. Ele falou apenas
guarda e adoção. Cadê a tutela? Perfeito? Deu para entender a primeira questão? Aí vamos ler aqui, ó. Família natural. Note aqui a nossa didática. Eu explico para vocês direitinho como é que funciona, depois a letra da lei. Professor, por que nós temos que fazer essa leitura intensiva? A IDECAN cobra letra da lei. A IDECAN cobra letra da lei. E quase, dentre todos os assuntos que nós temos no ECA, pessoal, aqui é onde tem mais jurisprudência. É muita jurisprudência nessa parte, pessoal. Porque essas regras aqui, várias vezes, elas são mitigadas, elas são relativizadas diversas vezes. Eu vou trazer alguns julgados para vocês. Então, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e de seus descendentes. De qualquer deles e de seus descendentes. Então, essa é a família natural. Aí a família extensa, pessoal, entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende, ó, para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formado o quê, ó? Parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Deixei as palavras-chave para vocês verem, ó, tá até coloridozinho. A colocação em família substituta faz-se mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos da lei. Perfeito. Dessa forma, acredito que podemos ir para a nossa segunda questão. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, define que crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional ou familiar, em acolhimento institucional ou familiar, nós vamos estudar isso aqui lá na frente, tá bom? Nós vamos estudar no artigo 101. Artigo 101. Medidas de proteção. Nós vamos estudar, perfeito? Então, o ECA define que crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional ou familiar podem ser incluídos em um programa voltado a proporcionar vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. O trecho refere-se ao programa, aí tem adoção, acolhimento, apadrinhamento, família acolhedora, guarda-chuva. Qual você marcaria, meu aluno? Meu aluno, aqui o nosso gabarito aqui é a nossa letra C, apadrinhamento. Professor, meus padrinhos, professor, que escolheram para mim, não, pessoal, não tem nada a ver com teus padrinhos, pelo amor de Deus, não vai confundir aqui, beleza? Então vamos ver aqui, vamos analisar, pessoal, ó. Nós temos o programa de apadrinhamento, tá no artigo 19b do ECA, 19b do ECA. Esse programa ele só vai se aplicar se a criança ou adolescente ele tiver nas circunstâncias do artigo 101 da medida protetiva, ou ele está em acolhimento institucional ou acolhimento familiar. Por isso que ele fala, ó, a criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. Ele tem que estar em um desses programas aqui. Perfeito? Professor, vamos lá. Como é que funciona, pessoal, esse acolhimento institucional? Isso aqui é matéria para outra aula que nós iremos estudar, mas para melhorar a didática a gente vai comentar. Quando a gente for estudar o ECA nas próximas aulas, eu vou trazer isso para vocês, nós vamos ver que a criança ela pode ser encaminhada para o acolhimento institucional, mas para ela ir para o acolhimento institucional somente em situações excepcionais. Quando é que ocorre? Quando a permanência dessa criança com a família coloca em risco a sua integridade. Infelizmente, pessoal, isso acontece. Ou então, quando a pessoa ali não tem responsabilidade com aquela criança, não dá os devidos cuidados. Perfeito? E aí nós temos essa medida de proteção, né, o acolhimento institucional, por exemplo. Então vamos citar exemplos aqui, abandono, maus tratos, violência física, violência psicológica, né? Ela está sofrendo ali uma violência sexual, uma negligência grave, tá bom? E aí, essa criança, ela não tem muitas chances, ela está em acolhimento institucional, né? E ela não tem muitas chances de ser adotada, ela tem poucas chances, né? Remotas chances de ser adotada. Aí, ela vai ter preferência para esse programa aqui, né? O programa de apadrinhamento. Ela vai ter preferência para receber um padrinho ou uma madrinha. Aí nós vamos ver aqui porque eu esquematizei para vocês, ó. Vamos lá. Programa de apadrinhamento. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. Qual é a finalidade aqui, ó? Estabelecer
e proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos sociais, morais, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Isso daqui é o programa de apadrinhamento. Aí veja, ó, podem ser padrinhos e madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscrita no cadastro de adoção, muito importante, ó, não pode estar inscrita no cadastro de adoção, tá bom? Aqui falando da pessoa física. Não pode estar inscrito no cadastro de adoção, desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento que fazem parte. Aí fica a pergunta, a pessoa jurídica pode participar do programa? Já caiu em prova. A resposta é sim. Pessoa jurídica também pode participar do programa de apadrinhamento. Então veja, qual é o objetivo do programa de apadrinhamento? Estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente, né, aquele que tem pouca chance de ser adotado, pessoal, vínculos externos à instituição para fim de convivência familiar e comunitária e a colaboração com seu desenvolvimento dos aspectos sociais, morais, físicos, cognitivos, educacional e financeiro. É isso aqui, pessoal, com base naquela responsabilidade tripartida. Lembra que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente ali o direito à vida, alimentação, educação, dignidade, respeito. Perfeito, senhores? Basicamente, aqui está ligado àquela responsabilidade tripartida. Então, você já sabe como é o programa de apadrinhamento. Se cair na tua prova, tu vai gabaritar. Perfeito, senhores? Show? Aí tá aqui, ó. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar do programa de apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária. Olha a questão, ó. O ECA define que as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional familiar podem ser incluídos em programas voltados para proporcionar vínculos externos a instituições para fim de convivência familiar e comunitária, para garantir aspectos sociais, morais, físicos, é a mesma coisa que está aqui, pessoal. E a colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritos no cadastro de adoção. Não pode estar inscrito no cadastro de adoção, desde que cumpram requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Pessoa jurídica pode também? Pode participar do programa. Pessoas jurídicas podem apadrinhar a criança ou adolescente a fim de colaborar com o seu desenvolvimento, principalmente focado aqui, né, pessoal, pessoa jurídica com a parte financeira, né, pode ajudar nessa parte. Show? Aí veja, pessoal, se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente, perfeito? As demais leituras aí eu deixo para vocês dar uma pausazinha e dar uma lida, tá bom? Para ela não ficar muito extensa, porque a gente já está aqui com 33 minutos de aula, ainda vamos para a terceira questão. É muito conteúdo, o conteúdo de hoje é grande, pessoal. Então vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. Questãozinha de 2025 recentíssima, né, da Polícia Federal. Foi esses dias aqui essa prova. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar, independentemente da natureza do delito. E aí, pessoal, a mãe ou o pai cometeu um crime de roubo, tráfico de drogas, perde o poder familiar, automaticamente acabou, perdeu? A gente sabe que não, né, pessoal? Vamos lá. A gente sabe que o item aqui está errado. Qual a base, professor? Cadê? A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará em a destruição do poder familiar. Não, aqui é a regra. A condenação criminal do pai ou da mãe não implica a destruição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou contra o filho, filha ou outro descendente. O professor não entendia aí a exceção. Pois vem para cá, meu aluno, eu estou aqui para te explicar. Então veja, pessoal, a regra, o pai e a mãe foi condenado aqui criminalmente, não perde o poder familiar, tá bom? A regra é essa. Então, o pai e a mãe, eles não podem perder
o poder familiar nesse caso aqui, tá bom? E é claro que para perder o poder familiar tem que ser mediante, né, um processo judicial. Não posso fazer isso administrativamente, tá bom, pessoal? É só o poder judiciário, por meio de uma decisão fundamentada, que pode decretar a perda ou a suspensão aqui do poder familiar. Até aí eu acho que você consegue entender, né? Beleza. Então, senhores, conforme aqui o nosso artigo 23, não é porque o pai ou a mãe foi lá cometer um crime, um roubo, um tráfico de drogas, por exemplo, que ele já vai perder o poder familiar. Não é assim que funciona. A simples condenação criminal de um dos pais não significa automaticamente a perda do poder familiar. Show de bola, pessoal? Não é automático. Não é assim que funciona. Mas nós temos a exceção, pode acontecer. A perda do poder familiar, ele pode ocorrer se houver uma condenação por um crime doloso. Lembra, o crime doloso, você quer aquele resultado, você quer aquele resultado pretendido. Então, se você pratica um crime doloso sujeito à pena de reclusão contra o outro titular do poder familiar, ou seja, o pai pratica feminicídio, né, matou a mãe, ou uma tentativa de feminicídio, ou vice-versa, a mãe pratica um crime contra o pai, aí sim pode perder o poder familiar. E também, pessoal, se o pai ou a mãe pratica o crime contra o próprio filho, né, contra o próprio descendente, né, um crime sexual, por exemplo, aí sim pode perder o poder familiar. Perfeito? Deu para entender? Vamos lá. Ó. Então veja, como regra, a condenação criminal do pai ou da mãe não implica a destruição do poder familiar, que é a regra. Exceção, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou seja, um feminicídio, por exemplo. É um exemplo aqui, tá bom? Ou contra o filho, filha ou outro descendente, quando o crime é praticado contra o próprio filho ali. Ok? Aí veja, a perda ou a suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres, que alude o artigo 22, né? Então, o que ele quer dizer aqui nesse artigo 24, pessoal? Aqui nós precisamos o quê, ó? Perda e suspensão do poder familiar, ele é um decreto judicial, é o juiz que decide, tá bom? É o juiz que decide. Nenhum pai ou mãe pode ter suspenso o poder familiar por um ato administrativo, por exemplo. O ato administrativo. Não pode, pessoal, não pode. Só o Poder Judiciário e por meio de decisão fundamentada que pode decretar a perda ou a suspensão. Mas, é claro, ela tem direito à ampla defesa e o contraditório. Tem que dar direito à ampla defesa e o contraditório. Beleza? Então, aqui nós matamos mais uma questão. Terceira questão matamos. Vamos para a quarta questão. Considerando o ECA, ação alternativa correta. Sempre marca o que a questão quer. Ó. Ele quer a alternativa correta. Vamos para cima. Considera-se criança a pessoa de até 14 anos de idade completos. Aqui está tudo errado, né, pessoal? Criança é até 12 anos incompletos, né? Até 12 anos incompletos. Criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompleto. Já errou aqui. Isso aqui a gente tratou nas primeiras aulas. Inclusive tem uma playlist na ordem de todas as minhas aulas. Tem um link na descrição do vídeo também. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Nesses casos, retirado a convivência familiar, não é retirado da convivência familiar, é assegurado, né, pessoal, a convivência familiar. Tá errado aqui, não tá conforme a letra da lei. Vamos para a próxima. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, por enquanto, é o nosso gabarito, está na letra da lei. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, sem exceções. Tem exceções sim. Quando o crime é praticado, por exemplo, pai contra a mãe ou a mãe contra o pai, né? Ou o pai contra o filho, ou a mãe contra o filho. Teve um caso de uma mãe que pegou as mãozinhas do filho dela e queimou no fogão, pessoal. Só para vocês terem uma ideia como
como é que as pessoas são, tá bom? Então, quando ele fala sem exceções, é o erro. Não é o que a gente quer. Podem adotar os maiores de 18 anos, dependendo do seu estado civil e situação econômica. Não, pessoal, totalmente errado. Está totalmente errado. Perfeito, pessoal? Nós vamos estudar agora um pouco sobre a adoção. Você pode adotar independentemente do seu estado civil. Mesmo que você for solteiro, você pode, se você quiser, adotar uma criança. Mas vamos ver aqui a nossa letrinha da lei, ó. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Olha a palavrinha, ó, entre 12 e 18. Perfeito? E como nós sabemos, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso aqui já foi tratado em todas as nossas aulas, né? Se você quiser, a playlist da ordem está na descrição do vídeo. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, aí, ó, de forma excepcional, na família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, vejam, assegurada a convivência familiar e comunitária. Na questão, ele coloca assim, ó, retirado da convivência familiar, né? Então, aqui, ó, é a nossa letrinha B, né? Aqui é a letra A. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Nós já comentamos um pouco sobre isso aqui. A condenação criminal do pai ou da mãe não implica a destituição do poder familiar, exceto em hipótese de condenação por crime doloso, sujeita à pena de reclusão, contra outrem igualmente titulado do mesmo poder familiar, ou contra filho, filho ou ascendente. Lá em direito penal, a gente vai estudar, pessoal. Nós temos penas de detenção, por exemplo, e penas de reclusão. O que é que muda? Reclusão, você pode iniciar o cumprimento no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. Já na detenção, ou você começa no semiaberto ou no aberto. Não tem como começar no regime fechado, mas você pode, aqui é claro, você pode, se você tiver mau comportamento dentro da execução penal, você pode voltar para o regime fechado, tá bom? Você só não pode iniciar dele no caso da detenção. Isso aqui vocês vão estar comigo lá em direito penal. Beleza, pessoal? Show de bola? Então aqui é reclusão. Cuidado que a banca pode colocar detenção, tá bom? Contra outrem, igualmente titulado do mesmo poder familiar, ou contra filho, filha ou outro descendente. Aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de adoção, porque vai ser matéria das próximas questões que eu vou tratar com vocês ainda nessa aula. A adoção de criança e de adolescente, rege segundo o disposto nessa lei, no ECA. A adoção, ela é o quê? Ela é excepcional e ela é irrevogável. Excepcional e irrevogável, a qual se deva recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25. Então veja, pessoal, a adoção ela é excepcional e irrevogável. Ela é excepcional e ela é irrevogável. Só deve recorrer a ela apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na sua família natural ou extensa na forma do parágrafo único do artigo 25 da lei. Ok? Então, pessoal, o que a doutrina fala para efeito didático sobre a adoção? A doutrina entende, pessoal, que a adoção ela não pode ser tratada como uma solução imediata para as crianças que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade, tá bom? Ela só deve ocorrer quando todas as alternativas possíveis de manutenção da família natural ou extensa forem esgotadas. Por isso que ela fala, a adoção ela é excepcional e irrevogável. Só vou recorrer a ela apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na sua família natural ou extensa. Perfeito? Com base no princípio da prioridade da família natural. Agora eu vou falar para vocês alguns requisitos para adotar que nós vamos estudar. Vamos lá? Requisitos para adotar, alguns deles, né? Podem adotar os maiores de 18 anos de idade, independente do estado civil. Precisa estar casado não, viu, pessoal? Independentemente do estado civil. Não pode adotar os ascendentes
e os irmãos do adotando não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. O irmão mais velho, pessoal, por exemplo, o que ele fala? Não pode adotar, né? No caso aqui, o irmão, ó. Vamos supor que a criança ela tem um irmão que seja mais velho. Ele pode adotar o irmão? Não, pessoal, não pode. Se o irmão mais velho ele pudesse adotar o mais novo, a relação que eles têm de irmandade, que é uma relação natural, ela seria substituída por uma relação de filiação, pessoal. Isso não é admitido aqui no sistema jurídico brasileiro. Por isso que não pode adotar, né? Também os avós ali não podem adotar, tá bom? Nem os ascendentes e os irmãos do adotando, eles não podem adotar aquela criança ou aquele adolescente. Perfeito, senhores, padrão. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados, no caso de adoção conjunta, tá bom? Que sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família, no caso de adoção conjunta, tá bom? A lei é específica. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velhos. Isso daqui já foi mitigado pela jurisprudência, tá bom? A jurisprudência já mitigou isso aqui, mas eu acredito que vai cobrar na letra da lei, a não ser que a banca pergunte. Você só coloca a jurisprudência se a banca pedir, tá bom? Como regra, o adotante tem que ser pelo menos 16 anos mais velhos do que o adotando. O adotante tem que ser pelo menos, no mínimo, 16 anos mais velhos que o adotando. Perfeito? Aí, ó, o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias. Prazo máximo da ação de adoção, 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária competente. Beleza? Vamos lá, falamos um pouquinho da adoção. Pessoal, ó, tudo isso aqui vai estar na nossa apostila, tá bom? Você vai lá, tem diversas, milhares de questões sobre adoção, sobre tutela, sobre guarda, sobre família natural, família substituta, família extensa. Pessoal, todas essas questões tem na apostila e questões da IDECAM, conforme a IDECAM cobra esses conteúdos. Pessoal, não deixe de ir para a sua prova com toda sinceridade. Não faça essa prova sem resolver essas questões. Pode ter certeza que muitas questões da tua prova vai estar aqui. E ela é de conhecimentos comuns. Se você abrir seu edital, você vai ver que os conhecimentos comuns vai cair para você, cai para todos, né? Os conhecimentos comuns. 620 questões comentadas, 100% focado na IDECAM. Você tem que resolver esse material, porque tudo isso aqui você tem questões. Na aula do professor, eu te dou o quê? Eu te dou ali, eu te mostro de cima do prédio, como que funciona esse ordenamento jurídico, como que funciona essas leis aplicadas à criança e adolescente. Porém, mano, se você não estiver praticando, não dá. Tem que pegar as questões e praticar, porque as questões vão cobrar a letra da lei. De tanto você fazer, de tanto você anotar, de tanto você ler, você vai dominar aquilo ali. Quando você vê a questão, ó, vai ser assim, você vai resolver de forma bem fácil. As questões que estão nessa apostila vai se repetir no dia da tua prova. Então, faça esse investimento. Meu amigo, quem não resolver essa apostila antes da prova é doido. Porque a apostila está muito bem elaborada, está muito bem feita. Meus alunos que não me deixam mentir, né? Até meus alunos que já adquiriram, pode confirmar aí com o professor, né? Muitos alunos já compraram. Dei um errinho na minha câmera aqui, mas já consertei. Muitos alunos compraram, pessoal. Foi recorde de venda no primeiro dia. Teve mais de 100 vendas em um dia. E os alunos só estão rasgando o elogio, porque esse material é indispensável. O gabarito é todo completinho, todo comentado. Lembre-se, pessoal, ela custa R$40 no Pix ou R$45 no cartão. É uma apostila 100% PDF. Você paga, já recebe na mesma hora no seu próprio WhatsApp. Quer adquirir? Você pode já ler o QR Code, que tu já é redirecionado direto para o WhatsApp de vendas, ou pode ir na descrição do vídeo clicar no link aí que você também já vai direto para o WhatsApp de vendas. Lembra, ela é uma apostila de conhecimentos comuns, tem língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, direitos humanos, direito penal, constitucional, administrativo, civil, leis especiais, 620 questões, 100% focado na IDECAM, apostila indispensável para a tua aprovação. E você, meu aluno que já adquiriu, resolva, leia o gabarito, rabisque a apostila, faça anotações, dê o seu máximo, engula essa apostila porque ela vai ser o diferencial para você. E você que vai fazer o cargo de agente socioeducativo, essas leis especiais se repetem nos conhecimentos específicos.
Então, ela é uma apostila tanto de conhecimentos comuns e para quem vai fazer agente socioeducativo é de conhecimentos específicos ao mesmo tempo. Então, essa apostila é indispensável, meu aluno. Esse investimento não tem como não fazer, porque esse aqui vai ser o divisor de água para ti. Vale muito mais do que tu pagar R$1.000 num curso, que tu vai ter 1.000 videoaulas e não vai sair do canto. Isso aqui vai fazer tu acertar muitas questões, vai ser o teu diferencial da tua aprovação, beleza? Vamos começar, vamos continuar, né? 2025. Concurso recente, tá bom? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. De acordo com o ECA, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, a colocação em família substituta far-se-á mediante... Aí tu lembra do mnemônico, né, pessoal? O gato, né? Lembra do gato? Vamos lá, vamos conferir, ó. Tutela judicial somente não. Guarda e tutela somente, faltou um. Guarda, tutela ou adoção. Acabou. Morreu. Nenhuma das alternativas não. Só lembrar do mnemônico gato, né? Guarda. Nós temos aqui, né, a guarda, a adoção e a tutela, né? Lembra do gato, né? Guarda, adoção, tutela. Matou a questão, fácil demais. Vamos para a próxima. Vamos lá, ó. A colocação em família substituta faz-se mediante guarda, tutela ou adoção. Guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Lembrando, pessoal, vamos lá. Lembrando daquela regra, daquela pirâmide. Família substituta é em último caso. A criança, ela tem que ser criada no seio da sua família, ou seja, da sua família natural. Quem é a família natural? É formada pelos seus pais ou qualquer deles, né? E os seus descendentes. A regra é que ele fique lá com a família natural. Se não der para ficar na família natural, qual é a próxima? Aí eu vou tentar na família extensa, ou chamada de quê? Ampliada, que é aquela que vai além dos pais, né? Além da unidade do casal, ou seja, é formada pelos parentes próximos, com os quais essa criança e adolescente tem um vínculo de afinidade e afetividade. Professor, mas não deu também para deixar com a família extensa ou ampliada. Aí sim, eu vou para a família substituta. Aí a colocação em família substituta se faz mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, aí, conforme o ECA. Show! Lembrei, professor, lembrei. Para não esquecer, né? Aí tem aqui um gráficozinho para vocês, né, que pode ser cobrado, né? Tá aqui, ó, guarda, os artigos para você ler. Isso aqui é para você ler. Leitura obrigatória, tutela, leitura obrigatória, adoção, leitura obrigatória. Então veja, ó, o que é a guarda, ó? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor a terceiros, inclusive aos pais, perfeito? A guarda, ó, ela pode ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, claro, ouvindo o Ministério Público. Qual é a finalidade da guarda? Regularizar a posse de fato, dar legitimidade ao responsável, por exemplo, matricular em escola, incluir em plano de saúde, etc., e garantir o cuidado diário. E a tutela, ó, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, implica necessariamente o dever de guarda. Vou já explicar para vocês. Pode ser revogado a qualquer tempo também. Qual é a finalidade? Suprir a ausência dos pais. Ora, pessoal, o deferimento da tutela ele não pressupõe prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, por isso que ele vai suprir a ausência dos pais que perderam esse poder familiar. Tá bom? Então, ele serve para suprir a ausência dos pais no caso de falecimento, destituição ou suspensão do poder familiar. E a adoção, ó. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. Então, aquela criança que está sendo adotada, ela vira filho daquela pessoa, como se fosse um filho biológico, mesmos direitos, ó. Com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais ou parentes, salvo impedimentos matrimoniais, né? Que é para evitar que o irmão venha casar com a irmã dele, né? Ele tem que saber lá que é irmã, né? Para evitar esse tipo de problema. A adoção é medida excepcional e irrevogável.
excepcional e irrevogável. As demais pode ser revogado. Aqui é irrevogável. Qual é a finalidade? Dar à criança e ao adolescente uma família definitiva, quando esgotadas as possibilidades de permanecer na família natural ou extensa. Professor, eu vejo aqui a letra da lei e eu entendo. Meu aluno, isso aqui para tu pegar, tu vai ter que resolver muitas questões, não adianta. A banca vai querer confundir guarda, tutela e adoção. Se você não pegar a apostila, não começar a resolver, ler, anotar, fica difícil. Eu preciso que nesse momento você tenha maturidade para investir no seu material e maturidade para usar também, porque tem aluno que compra e não usa, tá bom? Eu vou tentar deixar o mais claro possível para que serve cada um conforme a doutrina. Vamos lá, vamos com calma. Vamos ver aqui a ordem, né? Primeiro, ó, a ordem tá o quê no nosso material? Ó, tá guarda, tutela e adoção. Vamos falar na ordem, vamos falar primeiro da guarda. Pronto, vamos lá. A guarda, pessoal, que está no artigo 33 ao 35, a guarda, ela confere à criança ou adolescente a posse de fato, né? E o dever de prestar uma assistência ali, eu vou prestar essa criança ou essa adolescente uma assistência material, moral e educacional. Qual é a finalidade da guarda? A finalidade é regularizar a posse de fato, dar legitimidade ao responsável de matricular aquela criança na escola, colocar aquela criança no plano de saúde. Ela precisa ter o quê? Ter a guarda para garantir o cuidado diário daquela criança ou adolescente, tá bom? Veja que na guarda, pessoal, não rompe os vínculos familiares originais, como nós vamos ver lá na adoção, né? Ela não rompe os vínculos familiares originais. Ela é revogável, ela pode ser retirada judicialmente se não atender o melhor interesse da criança, perfeito? E ela pode ser concedida a terceiro, seja ele parente ou não. Parente ou não pode ter a guarda, ok? Ela tem um caráter provisório, a guarda ela tem caráter provisório, né? Pode ser em ações de adoção, até sair a sentença, por exemplo, a pessoa já pode ter a guarda. Então a guarda, pessoal, ele é um instrumento de proteção imediata, tá bom? Mas não substitui, claro, a filiação, né? Ela é mais limitada do que a tutela e do que a adoção. Você pode anotar aí, a guarda, ela é mais limitada do que a tutela e a adoção. Beleza? Colocou no teu material? Show de bola. Agora vamos falar da tutela. A tutela, pessoal, é uma forma de representação legal da criança ou do adolescente quando há perda ou suspensão do poder familiar. Vocês vão já entender nas questões que eu vou colocar. Então, a tutela é a forma de representação legal da criança ou do adolescente quando há perda ou suspensão do poder familiar. A finalidade da tutela, pessoal, é suprir a ausência dos pais, porque os pais morreram, falecimento, a criança era criada só pela mãe, o pai tinha morrido, aí a mãe morreu depois, por exemplo. No caso também de destituição ou suspensão do poder familiar, pode ter a tutela, ok? Qual é a palavra-chave? Sempre que falar de tutela, lembra, pressupõe perda ou suspensão do poder familiar. Falou de tutela, pressupõe perda ou suspensão do poder familiar. Aqui, pessoal, na tutela, ela cria um vínculo mais estável do que a guarda, que nós acabamos de falar da guarda. Tem um vínculo mais estável. Porém, pessoal, não rompe totalmente os laços ainda com a família de origem. O tutor aqui, ele passa a ser um representante legal do menor, tá bom? Mas não cria vínculo de filiação, tá bom? Não tem vínculo de filiação, mas aqui também ele vai cuidar dos bens também, né, dessa criança e desse adolescente. Ok? Então, para a doutrina, pessoal, a tutela ele é uma substituição do poder familiar. Ele serve como um mecanismo de proteção jurídica, né? Mas sem se equiparar à adoção. A adoção já é outra coisa, ok? Já falando da adoção, pessoal, ó, que é no artigo 41, né, que eu coloquei aqui para vocês, a adoção ela é uma medida excepcional e diferente das outras duas, ela é irrevogável. Aqui sim eu tenho filiação plena, eu tenho um vínculo de filiação plena. Aqui eu equiparo o adotado a um filho biológico, como se saísse do seu ventre, como se seu filho fosse. Tá bom? Qual é a finalidade da adoção? É dar à criança e ao adolescente uma família definitiva. Por quê? Porque esgotou as possibilidades dela permanecer na família natural ou na família extensa. Não teve como. Então, eu uso o instituto da
adoção. Eu vou dar outra família. Né? Ela saiu da família Souza, foi para a família Silva. Um exemplo. Quando eu tenho uma adoção, rompe o vínculo jurídico com a família biológica. Rompe o vínculo jurídico com a família biológica, salvo os impedimentos matrimoniais, porque o cara pode ir para outra família, mas na família biológica dele ele tem uma irmã. Aí vai que ele casa com a irmã dele, então por isso que fala salvo impedimentos matrimoniais. Né? Casar com irmã não pode, né, pessoal? E aqui, pessoal, na adoção, diferente dos outros dois, eu tenho filiação plena e definitiva. Ela é irrevogável, mas cuidado, pessoal, cuidado. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu em alguns casos excepcionais que essa regra da irrevogabilidade ela pode ser mitigada. O STJ ela relativizou essa irrevogabilidade. Perfeito? Por quê? Porque quando a manutenção da adoção prejudica gravemente a criança e o adolescente, aí sim pode haver a desconstituição da adoção. Ok? Com base no princípio do melhor interesse para a criança e para o adolescente, previsto aí no teu edital. Então, pessoal, a adoção, ela nada mais é do que um ato de proteção, né? Não é caridade, é um ato de proteção. Pois atende o direito fundamental que a gente estudou aqui, que é o direito da criança de ter o convívio familiar, viver em uma família, ok? Quando ela não pode viver na sua família natural, na sua família biológica, nem na família extensa. Então, nós temos esse instituto jurídico da adoção. Vamos lá. Tentei explicar para vocês, mas não adianta. Tem que resolver questões, Se você não resolver questões, vai ficar difícil, meu aluno. Vá por mim. Vamos para a sexta. Vamos para a sexta questão. 2025. João, de 9 anos, foi registrado apenas por sua mãe, que faleceu em decorrência de uma grave doença. João foi morar com seus avós maternos, que deverão formalizar o vínculo de responsabilidade legal através de uma ação de. Então veja, pessoal, tenho aqui o João. O João não tem pai, tá bom? Ele foi registrado só pela sua mãe, ele só tem uma mãe. A mãe tem 100% do poder familiar. Porém, a mãe faleceu, tá bom? Faleceu. Por quê? Faleceu por conta de uma doença grave. Então aqui, pessoal, note que nesse caso, a mãe faleceu e o pai não exerce o poder familiar, porque não consta no registro, não tem um vínculo formal. Perfeito? Então, a tutela, ela substitui o poder familiar. Ele garante uma representação legal plena. Então, qual é a ação, pessoal? Nesse caso aqui, mais adequada é a tutela. Por quê, pessoal? Porque a tutela, ela pressupõe a prévia decretação ou perda da suspensão familiar. A mãe não morreu, pessoal. Eu tive aqui, pessoal, a perda do poder familiar. Perfeito? Por isso que eu vou adotar, nesse caso, a tutela. Quer ver, A tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa até 18 anos incompletos, O deferimento da tutela pressupõe prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, implica necessariamente o dever de guarda. Então, pessoal, fica sendo um instrumento mais adequado. Quando a morte dos pais ou perda da suspensão do poder familiar, a tutela, no caso, é o mais adequado. Como a mãe faleceu, como a gente viu, e o pai não exerce poder familiar, os avós eles podem pleitear o quê? Eles podem pleitear a tutela. A tutela ela substitui o poder familiar e garante a representação legal plena da criança, né? Diferente da guarda que a gente viu aqui, Diferente da guarda, né? Então, ela garante o quê? Representação. Ela garante representação judicial. Na verdade, representação legal, tá bom? Representação legal plena, tá bom? Porque aqui ela vai ter a tutela e também vai fazer a administração dos bens, né? Dessa criança ou desse
adolescente. Então, a tutela ela é a substituição do poder familiar em caso de falecimento dos pais, por exemplo, né? Assegurando o quê? A representação civil completa. Perfeito? Ficamos com a nossa letra A. Vamos para a próxima. Vamos passando, meu aluno. Eu sei que você está dominando isso aqui, já está ficando fácil para você. No que se refere à tutela, conforme disposto na Lei Federal do ECA, né, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem-se que a tutela será deferida, nos termos da Lei Civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. Opa, já tem o gabarito, né, pessoal? Tá aqui, ó. A tutela será deferida, nos termos da Lei Civil, a pessoa de até 18 anos incompletos, tá bom? Até 18 anos incompletos, que é a idade limite, pessoal, da menoridade, né? Menoridade, após a maioridade. Eu não preciso mais de tutela, porque eu tenho capacidade civil plena. Depois dos 18 anos, completou 18 anos de idade, 18 anos completo, a pessoa adquire plena capacidade civil. Plena capacidade civil. Pode cuidar dos seus bens, pode tomar decisões, né? Por isso que ele coloca até 18 anos incompletos, que é aquele menor de idade. Então lembra, pessoal, lembra. Tem que diferenciar guarda, tutela e adoção. Tem os seus artigos específicos, tá bom? Guarda confere apenas a posse de fato e a legitimidade para os atos cotidianos. A tutela dá a representação civil plena, claro que não como a filiação. E a adoção, nós temos um vínculo de filiação definitivo e irrevogável como regra, né? Que rompe os vínculos com a família biológica. Lembra disso? Então lembra, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. A palavra-chave para você identificar a tutela está aqui, ó. Pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Pressupõe a prévia decretação da perda ou da suspensão do poder familiar. Implica necessariamente o dever de guarda. Ok? Vamos passando. Vamos para a oitava para a gente não perder muito tempo. Não esqueça, meu aluno, ó, tá gostando da aula? Curte o vídeo, tá bom? Eu sempre digo para vocês, para o professor lançar novas aulas não depende de mim, depende de você. Quando você curte o vídeo, quando você comenta, quando você compartilha e o vídeo pega engajamento, bateu 1000 visualizações e já começa a preparar a próxima aula. Então, se você quer que o professor sempre traga novas aulas, novas resoluções de questões, intensivo para vocês, não tem segredo. Curte o vídeo, comenta. O principal, copia o link, manda para um amigo que está estudando melhor, tá no grupo de estudo, copia o link, manda no grupo de estudo. Se você ajudar o professor, o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar em troca. Então ajude o professor a se tornar o maior canal de preparação para o DEGAS do Rio de Janeiro. Se você gosta do trabalho do professor, se você realmente sai daqui com um pouco de conhecimento a mais, dê essa força para o professor, não custa nada. Né? Vamos tornar aqui o canal forte e firme mudando a vida das pessoas, que é o nosso objetivo, mudar a vida das pessoas. Perfeito? Vamos lá. Oitava questãozinha de 2024. Ó. Tendo como base o ECA, analise as afirmativas abaixo no que se refere à guarda e tutela da criança e do adolescente. Guarda e tutela. Vamos lá. Vamos fazer essa questão com calma, que é uma questão um pouquinho grande, mas a gente vai se desenrolar. Vamos lá. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos do direito. Aí ele coloca assim, exceto previdenciários. O erro está só aqui, ó, né? Quando ele fala assim, exceto previdenciários. Por quê? Porque a guarda, pessoal, ela confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive os previdenciários. O INSS inchou com isso aqui, porque entendia que não valia, né, os direitos previdenciários. Aí veio quem? Veio o STJ e falou, ei, INSS, não é assim não, tá bom? Não é assim não. A gente tem que assegurar também aqui os benefícios previdenciários, né? Porque pode acontecer que o guardião venha a morrer, e aí o menor tem direito à pensão por morte do guardião, com base no que? No ECA, o STJ firmou esse entendimento. Então, quando ele coloca exceto previdenciário, é o que torna o item incorreto.
A tutela será deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos completos. Pessoal, fez 18 anos completos, eu tenho plena capacidade civil, não faz sentido. Tem que ser 18 anos incompletos. Então aqui, mais o item que está errado. Sobrou só o item 3, né? Ó. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. E aí, senhores, certo ou errado? Pessoal, aqui está correto. A oitava questão, nosso único item correto é o inciso 3. Né? Então, ficamos com a letra D. Vamos ver se o professor trouxe a letra da lei. Ó. Tá aqui, ó. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou à adolescente, conferido a seu detentor o direito de opor-se a terceiro, inclusive os pais, pode se opor até os pais, a guarda, né? A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente. Ela pode ser deferida pelo juiz liminar ou incidentalmente. O que significa, professor? Quando ele fala que pode ser deferida liminarmente, de forma liminar, isso daqui é porque é em caráter provisório. Caráter provisório. Mediante ali uma medida urgente para proteger a criança, tá bom? E quando ele fala incidentalmente, pessoal, pode ser porque vai ser num curso de procedimento de tutela ou adoção. E aí funciona como se fosse uma etapa prévia, né? Antes da decisão final, ele já concede o quê? Ele já concede a guarda, já para prestar essa assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente. Então veja, ó, nos procedimentos de tutela e adoção, aí ele bota assim, ó, exceto no de adoção por estrangeiros, tá certinho? Exceto no de adoção por estrangeiros. Letra da lei. Aí veja, ó, excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção, né, para atender situações peculiares ou suprir a falta de eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Aí veja, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive os previdenciários. A tutela será proferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 anos, o que? Incompletos, 18 anos incompletos. Show de bola, pessoal? Então, senhores, finalizamos nossa aula por aqui. Nós só resolvemos 8 questões, pessoal, 8 questões, 1 hora de aula. Professor, eu achei muito exagerado, meu aluno não é. Nós temos que ser técnicos, analíticos e não podemos sair da letra da lei. Então, expliquei para vocês. Família natural, família extensa, família substituta, né, família ampliada, o que é guarda, tutela, adoção. E é um conteúdo extenso, pessoal, é extenso. Tem faculdade de Direito aí que é um semestre todo para você estudar isso. Eu tentei trazer para vocês da forma mais prática possível. E é um conteúdo que cai muito. Sempre que eu trago para vocês é o que cai muito. Então nós somos mais para a parte civil, né, do ECA, mas nós temos uma parte penal também que eu quero tratar na próxima aula. Então, a próxima aula que eu quero trazer para vocês, a gente vai tratar dos crimes previstos no ECA. Mas cuidado, esses crimes não é aquele que a criança e o adolescente pratica, porque eles nem praticam crime. Os crimes que tem no ECA são crimes que as pessoas cometem contra a criança e o adolescente, ou seja, a criança e o adolescente é vítima. Né? Os crimes de infantil, por exemplo, está previsto no ECA. Nós vamos estudar eles porque teve muitas modificações. Então, a IDECAM pode querer cobrar algo dessa parte penal do ECA, que trata dos crimes que o maior imputável comete contra a criança e o adolescente. Ou seja, a criança e o adolescente é vítima. Perfeito? Nós vamos trazer essa aula para estudar todos esses crimes. Então, se você quer a continuação, quer novas aulas, meu aluno, não depende de mim, depende de você. Bateu 1000 visualizações, já começa a preparar a próxima aula. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, comenta, tá bom? Tudo que você comenta faz com que o vídeo engaje mais, pegando mais visualizações eu já posso trazer para vocês a nossa continuação. Se você quiser entrar no nosso grupo de estudo, também está na descrição do vídeo. É só clicar no link, você já é redirecionado direto para o grupo de estudo, lá eu coloco materiais, quando saem novas aulas eu posto lá, é muito interessante também, perfeito? E não esqueça,
Acabou a aula, já vai comprar a tua apostila, porque ela vai ser o divisor de águas na tua aprovação. Sou o professor Tiago Oliveira, vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo encontro. Tamo junto.